E aí, pessoal, vamos começar agora então os comentários à resolução da prova de Direito Administrativo do concurso de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça de Rondônia. Aqui em administrativo a gente teve só 3 questões e a gente vai ver aqui que não foi uma prova muito básica não. Então vamos tentar resolver ela. Importante, vocês aí, primeiro ver a questão, tenta resolver aí, né, é muito importante para vocês realmente aproveitarem com o estudo. Se vocês só verem eu falando, não é tão interessante quando você dá um pause no vídeo aí, tenta resolver, ver se você acertaria ou não. E aí depois você vê, né, os comentários, isso vai trazer um ganho muito grande. Então vamos lá. Primeira questão. O direito administrativo cada vez mais traz seu enfoque para a processualização, passando a assumir um espaço antes dedicado aos atos administrativos. No tocante à temática do processo administrativo, analise as afirmativas a seguir. Então, primeira pergunta aqui sobre processo administrativo, né? Então, vamos lá, primeira assertiva. A Lei Federal 9784 de 99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão dos atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se não existente norma local específica que regule a matéria. Então, aqui o cargo, né, de nível médio, mas cobrando jurisprudência aqui de forma bem pesada já. Aqui, né, não tinha como escapar. Tem muita questão, tem muita jurisprudência que é meio que uma decorrência lógica da lei. Aí ali essas jurisprudências são mais fáceis da gente meio que absorver, né? Que é meio que reafirmando o que a lei diz. Agora tem algumas que não reafirmam o que a lei diz e ainda trazem uma questão ali meio polêmica, né? Então aqui, essa assertiva aqui está correta. A gente vê aqui que teve um mandado de segurança de 2017, né, já do STJ, que falou isso, né, com vista aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O STJ tem admitido a aplicação por analogia integrativa da Lei 9784, que disciplina o prazo decadencial para revisão dos atos administrativos aos estados e municípios, se ausente uma norma específica de processo administrativo no âmbito dos estados e municípios. E aí, em 2019, veio a súmula 633, dizendo que a Lei 9784, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão dos atos administrativos, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios. Então aqui a gente tinha que conhecer, né, a súmula, ou então a súmula ou a ser julgado anterior. E isso aqui não é muito, voltando aqui para a questão, isso aqui não é muito, vamos dizer, intuitivo, porque a gente sempre aprende, né, que na federação é, existe uma autonomia dos estados e municípios da União. Então é difícil de imaginar aplicando uma lei de um para o outro, né? Inclusive, próprio, assim, quem lembra aí na LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, diz que a integração do direito, né, quando não há uma norma aplicável, a gente tem que usar analogia, costumes e princípios gerais do direito, o famoso ACP. Então, nem na LINDB lá diz que quando tem uma lacuna da lei, para colmatar essa lacuna, a gente não usa leis de outros entes federativos, poderia até vulnerar ali, vamos dizer, o princípio federativo, né, a autonomia dos entes. Então, essa jurisprudência aqui, quem não conhecia, realmente fica muito difícil você chutar. Você pode chutar e acertar, mas esse tipo de jurisprudência que a gente tem que conhecer. Daí a importância de a gente sempre estar acompanhando os informativos da STJ do STF, porque uma questão não começa, a gente precisaria muito do informativo mesmo. Então, aqui, súmula 633 do STJ diz que realmente pode se aplicar. Qual que era a discussão, né? Na Lei 9784, tem uma disposição lá que é o prazo decadencial para a administração rever um ato do qual decorra, se não me engano, se não me engano, o artigo 54 da Lei 9784, 54 ou 57, que fala que a administração tem 5 anos para anular atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários. E aí, muitas vezes, o município e o Estado ia anular um ato administrativo que foi praticado há 6, 7 anos. E aí, a pessoa falava o seguinte, não, mas isso já decaiu, né? Não pode mais anular o ato aqui. Vamos imaginar aqui uma aposentadoria municipal. 7 anos depois, vinha lá o município tentando cancelar essa aposentadoria, imaginando que houve um erro na concessão. E aí a parte falava assim, não, mas passou 5 anos, não pode mais anular, porque é um ato administrativo, passou 5 anos, prazo decadencial de 5 anos. E aí vinha o município falava assim, não, mas aqui na minha lei não fala nada disso, né? Na minha lei não tem lei disso, então o meu prazo para anular é eterno, a lei não fala nada. E nessa discussão, né, para aqueles entes, municípios e estados que não têm norma própria de processo administrativo prevendo um prazo decadencial para anular os próprios atos, aí foi por esse motivo que veio a ser a súmula 633. Então aqui primeira assertiva correta. Vamos lá para a segunda. Pelo princípio da oficialidade, o processo administrativo somente pode ser instaurado por requerimento de autoridades formalmente designadas para tal finalidade. Aqui é a alternativa falsa, né? Aqui a gente tem que lembrar o seguinte. Isso aqui. A gente não pode confundir oficialidade com oficiosidade, né? A oficialidade é a característica pela qual os atos administrativos são praticados por órgãos oficiais. Só isso. É uma coisa até óbvia. Então, se tem um ato administrativo, ele é praticado por um servidor público trabalhando num órgão público. E esse servidor público é o servidor oficial, e esse órgão público é o órgão oficial.
Então, a oficialidade nada mais é que isso, saber que os atos da administração pública, né, os atos administrativos ou mesmo um processo administrativo, ele é oficial, é uma característica que dá oficialidade. Isso não significa, isso não, a gente não pode confundir isso com a oficiosidade, né? A oficiosidade é você iniciar um procedimento de ofício, né? Você inaugurar um processo de ofício ou dar andamento nele de ofício. Então, a gente tem que, pra gente não errar isso aqui, oficialidade é ser oficial, ter a característica de oficial. E isso todos os atos da administração têm, todos. Aliás, vamos dizer aqui, é uma questão bem excepcional. Quando que não haveria essa oficialidade? É uma exceção. Seria quando a administração ela age despida das características de administração. Então, a administração, quando ela age com uma hierarquia em relação ao particular, né? Então, os atos administrativos têm alguns atributos, como, por exemplo, autoexecutoriedade, imperatividade. Ela pode impor a sua a vontade, ela tem supremacia, porque ela está atendendo ao interesse público. Então, essa supremacia é justamente o que justifica essa oficialidade. Então, quando o auditor da Receita Federal aplica uma multa, está agindo na qualidade de auditor fiscal, ou seja, um ato oficial praticado por um servidor oficial num órgão oficial, que é a Receita Federal. Então, isso é oficialidade. Mas em pouquíssimos casos, a administração age despida dessa supremacia, né? A gente vai chamar nem de atos administrativos, nós vamos chamar de atos da administração. Então, quando na prova aparecer a expressão atos da administração, ele está querendo dizer justamente isso, quando a administração pública ela meio que se rebaixa e começa a se colocar ali no nível do particular. Quando isso? Por exemplo, quando ela aluga um imóvel. Então, quando a administração vai lá, acha um imóvel vazio, e aí ela aluga esse imóvel, né, ela faz um contrato, ela não tem supremacia ali, ela simplesmente escolheu um lugar, negociou o aluguel, falou assim por características ali locacionais tem que ficar ali esse imóvel dessa repartição e fez tá lá locatária como qualquer outro locatário poderia ser. Então ali ela não praticou um ato administrativo, ela praticou um ato da administração. A administração praticou um ato só que despida, né, dessas prerrogativas da administração pública. Então aqui não teria o caráter de oficial. Então aqui seria um único caso então que a administração agiria, mas que não teria esse caráter de oficialidade, vamos dizer, uma exceção. Como regra geral, a administração sempre age com essa característica da oficialidade. Agora, oficialidade tem essa característica de ser oficial. Agora, o que é oficiosidade? Oficiosidade é o seguinte: como regra geral, no processo judicial, os processos não começam de ofício. Não começam de ofício. Alguém tem que ir lá e propor uma ação. Na administração pública, não. Na administração pública, os processos podem começar por provocação ou de ofício. Aqui sim. Então, na administração pública, aqui eu até trouxe o artigo 5º da Lei 984, o processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Então, por exemplo, aqui na minha rua uma árvore está para cair. Eu vou lá e faço um requerimento lá na prefeitura para cortar essa árvore. Então aqui o processo começou a pedido do interessado. Agora, nada impede de um fiscal um fiscal de posturas do município estar transitando, verificar e falar, opa, peraí, aqui a gente tem que cortar. Aí ele vai lá e inicia o processo de ofício, mesmo que ninguém pediu. Ou então, tem que fiscalizar uma empresa. Ele abre um processo, a Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, abre um processo de ofício para fiscalizar aquele contribuinte. Então, na administração pública, os processos podem começar de ofício, né? A administração pública começa de ofício o processo. Então, aqui tem a característica na administração pública da oficiosidade. Já não confundir com o processo judicial, né? Quem estiver fazendo prova lá de processo civil, lá no judicial não existe isso, de processo começar de ofício. Lá o que tem é impulso oficial, né? Lá, se as partes dormem, deixam o processo parado, o juiz pode dar andamento nele, mas começar jamais. Aqui no administrativo, sim. Aqui no processo administrativo, a parte pode entrar com requerimento, mas também a administração pública pode começar processos de ofício. O exemplo é justamente esse da decadência, né? Então, a administração concedeu, um município, um estado concedeu uma aposentadoria há 6 anos atrás. Verificou-se que, na verdade, estava ilegal essa aposentadoria. Então, ela percebeu isso de ofício. Ela, fazendo uma fiscalização ali, percebeu que não deveria ter concedido porque aquela pessoa não tinha o tempo contributivo, talvez. Aí, ela, de ofício, abre um processo e notifica a pessoa para ela se defender. E ela se defende depois da defesa, tem que ter direito à defesa sempre. Depois do direito à defesa, fala: ó, conclui que realmente foi concedida a aposentadoria aqui de forma irregular, está cassada a sua aposentadoria. Então, aqui é um processo que começou de ofício. Então, oficialidade, o caráter oficial dos órgãos e pessoas, oficiosidade, começar os processos de ofício, que no administrativo pode, no judicial não. Então tomar cuidado com essa questão da oficiosidade, que é só no processo administrativo, como a gente viu aqui no artigo 5º da Lei 984. Então aqui a assertiva dizia que pelo princípio da oficialidade, o processo administrativo somente pode ser iniciado por requerimento da autoridade formalmente designada para tal finalidade? Não, né? Na verdade, pelo princípio da oficiosidade, pelo princípio da oficialidade, os atos administrativos, o processo administrativo é conduzido por um órgão oficial.
e pelo princípio da oficiosidade é possível iniciar os processos de ofício. Mas aqui está escrito somente pode ser iniciado por requerimento da autoridade. Por requerimento da autoridade é por a pedido do interessado também, né? Então, na verdade, até estaria, mesmo que ele colocasse aqui oficiosidade, estaria errado, porque não é o processo de falar que o processo administrativo somente pode ser iniciado, também já estaria errado, porque pode ser a pedido da pessoa ou a requerimento de uma autoridade também. A administração pública pode começar de ofício. Então, aqui, por dois motivos, está errado essa assertiva aqui. 3, inciso terceiro aqui, assertiva 3. Embora a legislação e parte da doutrina usem de maneira intercambiável os termos procedimento e processo, tecnicamente o procedimento administrativo pode ser compreendido como o rito dos processos administrativos. Perfeito. Aqui é uma questão bem complexa, né? Até surpreendente que uma assertiva começa, que esse tipo de discussão eu só vi assim com professores bem processualistas mesmo, na faculdade, por exemplo, né? Tinha um professor meu que trabalhou essa questão aqui. Então, o que, que é a diferença entre processo e procedimento? Para a gente ter uma noção aqui. Processo é relação jurídica. Processo é relação jurídica, só isso. Então, quando eu processo o João, então o João bateu no meu carro, eu processei ele. A partir do momento que eu processo o João, existe uma relação entre nós, uma relação que tem direitos, deveres, ônus para mim, direitos, deveres, ônus para eles. Então, no meio do processo, por exemplo, eu posso apresentar uma prova, uma testemunha, é um direito que eu tenho. O juiz vai falar para eu apresentar um documento que está comigo. Eu tenho que apresentar aquele documento. Se eu não apresentar, o juiz inverte o ônus da prova. Então, se eu não apresentar, presume-se verdadeiro aquilo que a outra parte falou. Então, é um ônus. Eu não tenho uma obrigação, mas se eu não apresentar, o que ele falou tá certo. Então, isso é um ônus. Então, se a sentença eu perco, né? A sentença foi contra mim. Eu tenho o direito de recorrer. Então, ou seja, toda vez que eu processo alguém, existe um monte de direitos e deveres que eu tenho, um monte de direitos e deveres que aquela parte tem para esse processo andar. E esse monte de direitos e deveres que surgem para mim, para outra parte, esses ônus que eu tenho, por exemplo, eu tenho o dever de recorrer? Não, eu não tenho o dever, mas se eu não recorro, transita em julgado contra mim. Então é um ônus, eu tenho um direito que se eu não exercer, vem um ônus do trânsito em julgado. Então esse plexo de direitos, deveres e ônus é o processo. Então o processo é relação jurídica. No processo administrativo aqui é a mesma coisa. No processo administrativo, eu fui lá, por exemplo, entrei com pedido de aposentadoria lá no INSS. Eu tenho um direito, agora surge um processo administrativo, o processo é relação jurídica, agora eu tenho uma relação jurídica processual, mesmo que administrativa, perante a administração. Então, mesmo que eu entregue esse processo administrativo, eu tenho um direito, por exemplo, direito de ter uma decisão, né? Eles vão ter que apreciar meu pedido. Eu tenho o direito de, se eu não cumprir algo adequadamente, eu tenho o direito de sofrer uma exigência. Então, o INSS vai mandar uma carta para eu complementar documentos. Se eu perder lá no INSS, eu tenho o direito de apresentar um recurso ordinário para o Conselho de Recursos da Previdência. Então, assim, também forma uma relação entre eu e a Previdência, entre eu e o INSS. Então, o processo é essa a relação. Agora, o que é o procedimento? O procedimento é o conjunto. Então, eu fiz um slide aqui. O procedimento. Então, aqui, processo, a relação jurídica. Procedimento é um conjunto concatenado de atos, um rito, uma exteriorização do processo. Então, meu professor falava isso, ó. Processo é relação. Procedimento é o que exterioriza aquela relação, aquela parte visível da relação. Então, ou seja, aquele conjuntinho de atos. Então, vamos imaginar o processo lá no INSS. Eu entro com a petição inicial para requerer meu benefício. Essa petição inicial é o primeiro ato do procedimento. Aí vem, eles pedem para eu juntar novos documentos. Essa decisão de juntar novos documentos é um outro ato do procedimento. Aí vem a decisão. A decisão é um ato do procedimento. Aí eu recorro. Esse recurso é um ato do procedimento. Então, esse conjuntinho de atos que estão sendo praticados é um procedimento. É como aquela relação entre você e o INSS se exterioriza, ela se torna visível. Então, processo, relação jurídica, procedimento, é um conjunto de atos, um rito, nesse conjunto, essa exteriorização do processo. Então, perfeito. Aqui, isso aqui é realmente bastante mais assim aprofundado, né? Então, até surpreendeu ter caído nessa prova aqui, né? Então, tá correto. Então, a alternativa correta, 1 e 3, E. Então, aqui vamos para a segunda questão. Também bastante difícil isso aqui. Assim, bem profunda. Os agentes públicos de uma autarquia estadual de fiscalização ambiental realizaram operação em fazendas localizadas em determinado município. Ao verificarem infrações administrativas ambientais, lavrarão os autos de infração, combinando posteriormente na aplicação de multas. No que tange ao caso narrado e aos poderes da administração pública, a assinale correta. A. O custeio dessa atividade de fiscalização atinente ao poder de polícia necessariamente será por meio da cobrança de impostos. Aqui o que está errado é que necessariamente, sim, pode ser por meio de impostos, mas não necessariamente. Inclusive, ó, aqui na Constituição diz o seguinte, até engraçado que fugiu um pouco da temática aqui do direito administrativo, pegou um pouquinho do tributário, né? Mas o que diz a Constituição? Artigo 145. A União, Estados e Municípios podem instituir, inciso 2º,
taxas em razão do exercício de poder de polícia. Então, geralmente, o tributo aqui que é mais relacionado ao exercício do poder de polícia, como, por exemplo, a fiscalização ambiental, aqui no exercício, é a taxa. Ou seja, então você pode criar uma taxa e vincular a receita dessa taxa àquela fiscalização. Então, tudo que a gente arrecadar com a taxa, pode vir uma lei que cria uma taxa e fala que aquilo que arrecadar com a taxa vai ser usado ali obrigatoriamente nessa fiscalização. Só que a lei pode nem falar isso. A lei pode criar a taxa e não falar nada. Então você vai poder usar, você vai poder arrecadar essa taxa e gastar com outra coisa. Pode, pode. Ou seja, essa vinculação pela Constituição é só uma autorização no caso das taxas, né? Então, na taxa, você pode criar essa taxa pelo exercício do poder de polícia e aí falar o seguinte, ó, tudo que arrecadar tem que gastar fiscalizando. Ou pode não falar nada, e aí você vai poder arrecadar e depois gastar com outras coisas. Os impostos aqui é diferente, né? Nos impostos, aqui, artigo 167, inciso 5, são vedados, aqui também da Constituição, a vinculação da receita de impostos a fundo órgão de despesa. Então, na verdade, aqui é até proibido, né? Aqui, enquanto na taxa é permitido, mas não é obrigatório, aqui nos impostos é proibido você vincular o que você arrecadou de um imposto com determinada despesa. Então é inconstitucional você falar assim, ó, 5% do ICMS será destinado à fiscalização ambiental nesse estado. Inconstitucional, violou aqui 167, inciso 5. Taxa já pode, né? A taxa de artigo 145, inciso 2, você pode criar uma taxa em razão do exercício do poder de polícia e aí falar que na lei que está vinculado o gasto dessa taxa na fiscalização. E aqui o que a questão fala? A questão fala que necessariamente o custeio dessa atividade, atinente ao poder de polícia, necessariamente será por meio da base de impostos. Pode ser que seja por meio do imposto, né? Criou o imposto. Não, imagina que está tendo a fiscalização aqui ambiental e não criou a taxa. O município, o estado é obrigado a criar a taxa? Não, não é obrigado. Ao contrário, a maioria das fiscalizações não tem taxa nenhuma. Né? A maioria das fiscalizações acontece e ninguém paga taxa por ser fiscalizado. Então, geralmente, é até uma exceção ter taxa de polícia no Brasil hoje. Então, geralmente vai ser custeado por impostos. Porque não tem taxa, então vai vir do imposto mesmo. Só que pode criar taxa? Pode. Pode criar taxa e ainda vincular? Também pode. Então você já tem três possibilidades aqui. Pode ser por imposto, pode ser por taxa vinculada, pode ser por taxa não vinculada. Então aqui tem três opções. Então necessariamente está falso. Agora, só um detalhe aqui: a única taxa que obrigatoriamente é vinculada no Brasil, está na Constituição, é a taxa judiciária. Então, aquela taxa que você paga para entrar com uma ação, essa taxa obrigatoriamente tem que reverter para a justiça. É o único caso. Todos os outros casos, você paga uma taxa e pode reverter ou não para aquela atividade específica, conforme a lei que criou a taxa de ser. Então, aqui, quem teve um pouco de dificuldade nessa assertiva aqui, fica tranquilo, isso aqui é bem tributário, né? Que a gente estuda lá no direito tributário, não direito administrativo. Então, quem caiu nessa prova aqui e nunca estudou tributário, pode ter uma certa dificuldade. Então, falsa A. B. O exercício do poder de polícia pela autarquia é denominado pela doutrina de originário, por ser uma pessoa jurídica de direito público. Aqui também é uma questão muito doutrinária, né? O poder de polícia, primeira coisa, o que é o poder de polícia? O poder de polícia é o poder que a administração tem de limitar atividades dos particulares em benefício do interesse público. Então, quando eu limito uma atividade pelo interesse público, eu estou exercendo o poder de polícia. Então, por exemplo, fiscal de trânsito, né? Poder de polícia, porque eu estou limitando a atividade de trânsito, estou regulamentando o trânsito para não ter acidentes, em benefício de todos. Fiscal da vigilância sanitária, eu estou fiscalizando lá para ver se tem alimentos vencidos, para qualquer um que comprar não passar mal. Fiscal do CRM, né? Fiscal lá do Conselho Regional de Medicina. Ele está fiscalizando o exercício da profissão de medicina, porque o médico tem que cumprir as normas, porque senão qualquer um que for lá pode se acidentar, pode sofrer um agravo à saúde. Então, o poder de polícia é fiscalizar atividades que causam riscos em favor de todos. Então, eu falo o seguinte, ó, o exercício do poder de polícia pela autarquia é denominado pela doutrina de originário, falso. Porque o originário é quando a própria União, o próprio Estado, o próprio município exerce esse poder de polícia. Então, por exemplo, no Brasil, quem faz a fiscalização das instituições financeiras? Está na Constituição que é competência da União. Beleza. Então, a União, se ela fizesse isso diretamente, ela seria competência, poder de polícia originário. Porque quem a Constituição otorgou essa competência foi para a União. Só que a União foi lá e criou o Banco Central, que é uma autarquia. Aí ele delegou pela lei a fiscalização para o Banco Central. Então, o Banco Central não é que a Constituição originalmente outorgou essa competência de fiscalizar os bancos, as instituições financeiras. Essa competência originalmente foi para a União. Então, o Banco Central recebeu de forma delegada essa competência. Mesma coisa do IBAMA, né? Então, quem tem que fazer a fiscalização ambiental? A União. Então, a União tem o poder de polícia ambiental originário, mas foi delegado para o IBAMA. Então, o IBAMA tem o poder de polícia derivado. Fiscalização da saúde. Quem tem que fiscalizar a saúde no Brasil? A União também. Aí só que a União criou a Anvisa. Então a Anvisa hoje faz o papel de poder de polícia derivado.
sobre as questões sanitárias, de saúde. Então, quando a própria União, Estado e Município exerce, com fundamento na Constituição, originário. Quando ele delega para uma autarquia, derivado, porque foi via lei, não foi diretamente pela Constituição. Então, aqui, como é uma autarquia, esse poder de polícia é derivado, não originário. Então, falta saber. C. O poder de polícia, por realizar uma atividade de império, não pode ser objeto de nenhuma delegação a pessoa de direito privado. Muito, ó, essa C aqui, por muito tempo, os livros diziam isso. Que como poder de polícia eu estou restringindo o direito das pessoas, a atividade das pessoas, eu tenho que agir com supremacia, tenho que agir, né, com com uma questão de hierarquia superior em relação ao particular. Só que aí, nesse caso, então dizia o seguinte, como que você vai delegar para uma pessoa privada, né, uma sociedade de economia mista, por exemplo, tem capital privado lá, se essa atividade exige necessariamente fiscalização e restrição de direitos que você tem que usar supremacia para impor. Então não pode ser uma empresa, não pode ser uma SA. Aí por muito tempo os livros diziam isso, mas na prática isso acontecia. Tinha muita, por exemplo, fiscalização sanitária. Tinha lá a companhia sanitária de um estado, de um município, na verdade era uma SA, tinha capital privado lá, então era uma pessoa de direito privado. Então por muito tempo os livros diziam uma coisa e na prática acontecia outra. E aí veio um julgamento aqui importantíssimo, repercussão geral aqui. É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas de direito privado, integrantes da administração indireta, de capital social majoritariamente público, que prestam exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Então, em 2020, veio esse julgado aqui importantíssimo, que despenca em concurso, mais um caso aqui, que ele fala muito claro, é constitucional se o quê? Então você pode delegar. Então a regra geral é que você vai delegar para autarquias no máximo, porque autarquias são pessoas de direito público. Só que você pode delegar para direito privado? Pode. Quais casos? Então tem que ser por meio de lei, a lei tem que delegar, para as autarquias já era assim. Tem que ser de direito privado integrante da administração indireta, ou seja, se é administração indireta, só pode ser o quê? Sociedade de economia mista ou empresa pública. Né? Então não pode ser uma empresa particular, pode ser uma sociedade normal, uma sociedade empresarial normal. Tem que ser uma sociedade de economia mista, que é da administração indireta, ou uma empresa pública, que também é da administração indireta. Então tem que ser um desses dois. De capital majoritariamente público, ou seja, se for empresa pública, tranquilo, porque 100% do capital é público. Agora, se for sociedade de economia mista, o capital tem que ser majoritariamente público, né? Lembrando que a SA, o capital votante tem que ser majoritariamente público, né? Então pode ter minoria do capital público, desde que o votante seja público, a maioria. Aqui não, aqui o julgado não falou isso, aqui o julgado falou que tem que ser o capital majoritariamente público, não o votante. Então nem toda SA vai poder ser, nem toda SA vai poder ser, nem toda sociedade de economia mista vai poder ser, vai se enquadrar aqui, né? Tem umas que não se enquadram que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Então tem que ser, não pode ser, obviamente, não pode ser uma prestadora de serviço, não pode ser uma exercente de atividade econômica, né? Então não pode ser a Petrobras, que exerce atividade econômica, não pode ser o Banco do Brasil, que exerce atividade econômica. Tem que ser uma empresa pública ou sociedade de economia mista que presta serviço público em regime não concorrencial, ou seja, ela não pode estar competindo com outras empresas. Então aqui, caso clássico, companhias estaduais que prestam serviço de saneamento básico. Naquele estado só tem ela ali, né? E o capital privado era bem pouquinho, tem, sei lá, 1% do capital privado ali. Então, nesses casos, essas sociedades de economia mista, dos estados de saneamento básico, que era o mais comum, que tinha capital privado muito baixo, naquele estado só ela faz o serviço de saneamento, então não tem concorrência. Então, nesse caso, delegar o poder de polícia para elas foi constitucional. É isso que diz o Supremo aqui. Então, era importante a gente conhecer aqui os julgados. Isso aqui é muito importante mesmo, vem caindo o tempo todo. Então, aqui, próxima assertiva. O chamado ciclo de polícia administrativa é composto por 4 atividades, quais sejam ordem, às vezes substituído pela fase de legislação, consentimento, fiscalização e sanção. Perfeito. Aqui, também, aquela questão doutrinária também razoavelmente pesada, o chamado ciclo de polícia tem a chamado poder de polícia tem um ciclo, né? Esse ciclo, vamos dizer, são as fases pelas quais o poder de polícia passa. Então vamos lá, vamos ver aqui. Ciclo de polícia. O que é ciclo de polícia? Então eu já falei que o poder de polícia é essa atividade de restringir a atividade dos particulares em nome do interesse público. Só que tem 4 fases, né? Tem 4 partes. Isso que é o chamado ciclo de polícia, são as 4 fases. Então, para deixar bem claro, vamos pegar aqui o caso da fiscalização de trânsito, né? Do caso de que todos nós temos que ter CNH para dirigir, certo? Todo mundo tem que ter CNH para dirigir, senão ou seja, essa restrição que nós sofremos, só pode dirigir quem tem CNH, é poder de polícia. Então vamos lá, primeira fase, ordem e legislação, estabelecimento de normas legais que devem ser seguidas pela sociedade. Então quando vem o Código de Trânsito e fala assim, ó, todo mundo que for dirigir tem que ter CNH, pronto, é uma ordem, é uma legislação, tem uma lei, o Código de Trânsito, primeira fase.
do ciclo de polícia. 2, consentimento, autorização ou permissão para a realização de atividades conforme as normas. Então, quando a administração vai lá, você prova que você cumpriu os requisitos, fez o curso, foi lá, passou na prova de baliza, passou na prova, fez o exame psicológico, passou em tudo, opa, agora estou consentindo com que você dirija, porque você provou que cumpriu os requisitos. Então, esse consentimento também faz parte do poder de polícia. Fiscalização, acompanhamento e verificação do cumprimento das normas e permissões. Então, quando você é parado lá pela polícia na rodovia, nada mais é que a terceira parte aqui do poder de polícia. A gente está fiscalizando se quem tá dirigindo tem CNH ou não. 4, sanção, imposição de penalidades. Então, a polícia te parou, você viu que você não tem CNH e está dirigindo, o carro vai ser apreendido, você vai tomar uma multa. Aqui, então, a sanção é a última fase aqui. Então, são as 4 fases do poder de polícia: ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Então, tá correto aqui a D. E. No caso narrado, apesar de a autarquia possuir poder de polícia, está-se diante do exercício do poder disciplinar da administração, que permite a apuração de infrações e aplicação de penalidades. Que é muito comum essa confusão aqui, né? Aqui a gente está diante do poder de polícia ou disciplinar? Polícia. Por quê? Porque aqui, ó, era uma fiscalização ambiental em operações em fazendas localizadas em determinado município. Então era ambiental. Quando é uma atividade geral externa, é poder de polícia. Quando vai ser poder disciplinar? Só vai ser poder disciplinar quando é alguém submetido à disciplina da administração. Então, quem sofre poder disciplinar? Por exemplo, os servidores públicos, né? Os servidores públicos, eles são submetidos à disciplina da administração pública, né? Eles têm uma relação ali de sujeição especial. Aqui a doutrina diz assim, sujeição geral e sujeição especial. Então todo mundo está sujeito a sujeição geral. Então todo mundo tem que ter CNH para dirigir, todo mundo tem que cumprir as normas ambientais, todo mundo tem que cumprir as normas sanitárias. Então na pandemia todo mundo tinha que usar máscara. Então são normas de sujeição geral, todo mundo. Essas normas de sujeição geral é o poder de polícia. Polícia, ó, pessoal, não confundir aqui com polícia judiciária, né? Prisão, polícia civil, é polícia judiciária, tem nada a ver com isso aqui. Aqui a gente está falando de poder de polícia administrativa. Então, aqui, poder de polícia é sujeição geral. Agora, o que é sujeição especial? São aquelas pessoas que, além de ter que cumprir essas regras gerais para todos, ainda tem uma sujeição especial pela qualidade delas. Então, os servidores públicos, o servidor público tem que cumprir a disciplina ali da repartição, tem que cumprir as normas ali, os federais, tem que cumprir a lei, tem que cumprir as normas ali da Lei 8.112. Cada estado tem o seu estatuto, com as suas penas, com a sua disciplina, com as penalidades disciplinares. Outro caso, o estudante de escola pública. Quem estuda em escola pública tem que cumprir as normas daquela escola pública. Quem estuda numa faculdade pública tem que cumprir as normas disciplinares daquela faculdade pública. Então, quem está ali vinculado, tem um vínculo funcional, é o aluno de alguma escola pública, ou de algum órgão público, aí sim, esse pessoal interno, ou seja, porque é funcionário, ou é porque é estudante, quem tem esse vínculo interno com a administração sofre poder disciplinar. Então, não confundir o poder de polícia, que é geral, com o poder disciplinar, que é especial em relação àqueles que têm esse vínculo com a administração. Então aqui ele falou que a pessoa lá que tem uma fazenda e foi fiscalizada pela fiscalização ambiental, não é disciplinar, é poder de polícia, não é poder disciplinar. Então falso aí também. Então vamos para a última questão, essa prova aqui só teve 3 questões. Marcos acabou de assumir a função de assessor jurídico em um conselho de fiscalização profissional, Assim que começou a exercer suas atribuições, deparou-se com 3 afirmações dadas por diretores do conselho a respeito do regime jurídico dessas figuras. Agora, dessas figuras. Agora a primeira assertiva. O Conselho de Fiscalização Profissional, como regra, por serem pessoa jurídica de direito privado, não submete à fiscalização do TCU. Falso, né? Então, os conselhos, né, CREA, CRM, CAL, da Arquitetura, todos eles são autarquias. Como são autarquias, são pessoas de direito público, exceção OAB. A OAB, o Supremo já falou muito tempo atrás, que é uma entidade sui generis. Como é uma entidade sui generis, não se quadra ali tecnicamente como uma autarquia, igual as outras, né? Alguns livros falam que é uma autarquia especial, mas o Supremo falou que é uma entidade sui generis, um serviço público independente. Então, o Conselho de Fiscalização Profissional, CREA, CAL, CRM, não são de direito privado, são de direito público porque tem natureza de autarquia. Como autarquias, submetem à fiscalização do TCU normalmente. Aqui, primeiro julgado. O STJ orienta-se no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional detêm natureza jurídica de autarquias. Dessa forma, possuem o privilégio de elas conferido. Então, pronto. Então, aqui é uma autarquia, então tem que fazer concurso? Tem. Tem prazo em dobro na justiça? Tem. Pode fiscal, tem poder de polícia? Tem. Então, por ser autarquia, é o regime público ali quase completo. Agora, muito difícil essa assertiva 2. Essa aqui confunde muito. Quem não conhece, errou. Porque como é uma autarquia, você pensa que vai se aplicar tudo em relação a ela, mas não. Então, ó, segundo aqui assertiva, por não estarem incluídos no orçamento público e não se enquadrarem no conceito de fazenda pública, a execução do débito de conselho de fiscalização não submete ao regime explicatório. Verdadeiro. Aqui é verdadeiro. Decisão aqui de 2017.
A execução de conselho de débito de conselho de fiscalização não submete ao precatório. Essa aqui eu já errei treinando, né? Quando eu estava estudando para concurso, eu errei. Porque é o seguinte, você pensa que é uma autarquia, você pensa que tudo do setor público vai se aplicar a ela, porque é o regime público, é uma pessoa de direito público. Então também paga por RPV e autarquia, desculpa, por RPV e precatório. Mas o que disse o Supremo? Que ela não se mantém com recursos orçamentários, né? Não tem repasse de recurso orçamentário. Elas são independentes orçamentariamente. Elas sobrevivem das anuidades dos filiados. Então, como é que o CRM se mantém? Todo médico paga anuidade. Como que o CREA se mantém? Todo engenheiro ali paga anuidade. Então, como não tem essa necessidade de mandar por orçamento, né, para reservar uma parte do orçamento para pagar, não precisa de precatório. Então, aqui o, o Supremo falou aqui que não precisa pagar por precatório aqui, então difícil porque foge, vamos dizer, a lógica, né? Então é uma autarquia, mas não paga por precatório. Então tem todas as outras facilidades do regime, aquelas características do regime jurídico. Então tem que fazer concurso, tem que fazer licitação, tem poder de polícia, etc. Tem prazo em dobro. Então tem todas as características normais das autarquias, mas precatório não. Então, correta aqui a 2. Última, os conselhos de fiscalização profissional necessitam, como regra, realizar concurso público. Correto, né? A autarquia, como toda, tem que fazer. Sendo que se adota o regime seletista. Correto. Isso aqui é uma especificidade aqui das autarquias, né? Parágrafo 3º, aqui do artigo 58 da Lei 9649. Essa lei aqui organizou a administração federal, né? Todo Conselho de Fiscalização Profissional são autarquias federais, lembrando, né? Conselhos de Fiscalização Profissional são federais. Então, é por isso que está aí nessa norma, essa Lei 9649, é uma norma que organiza a administração federal. Então, o que diz aqui o parágrafo 3º? Os empregados dos Conselhos de Fiscalização de Profissões regulamentadas são regidas pela legislação trabalhista. Então, fixou aqui uma obrigatoriedade pela CLT. Há muito tempo, até muito livro, né, mais antigos, diziam o seguinte: com as pessoas de direito público, todos têm que ser estatutários, né? Tem uns livros que diziam isso, que por ser pessoa de direito público, como ela vai exercer poder de polícia, como ela vai fazer licitação, tal, não poderia ter vínculo contratual, teria que ser vínculo estatutário, então não poderia ser CLT. Tem alguns livros que diziam isso, mas na prática, a gente vê aqui que os conselhos tem até uma legislação em sentido contrário. Na USP, aqui em São Paulo, é uma autarquia, uma universidade pública, uma autarquia. Lá todo mundo é CLT, certos professores. Então, vamos dizer que alguns livros dizem isso, mas na prática não é. E na própria lei dos conselhos profissionais, diz o contrário também, né? Então, tomar cuidado aí, porque se a gente ler isso em algum lugar, fica atento. Então, beleza, então aqui voltando. Correta, correta a 2 e a 3 e. Beleza. Então aqui de direito administrativo foram só essas três. E é, qualquer, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem colocar aqui nos comentários, né? A gente vai debatendo as questões, qualquer visão diferente que alguém tiver, a gente vai discutindo. Quem não se sentir tão bem, né, pode ficar com uma dúvida particular, tiver vergonha, pode mandar também aí no Instagram que eu respondo. E quem quiser alguma prova específica, só fala assim ó, aqui nos comentários. Ó, eu quero a prova tal, disciplina tal, tal concurso, tal disciplina, e aí nos próximos vídeos eu vou trazendo novas provas, novas disciplinas aí. E também quem tiver errou alguma questão, quer saber como estudar melhor, vou deixar aqui, né, na tela final um vídeo para vocês clicarem, que é como você se organiza para estudar e como escolher o melhor concurso, né, conforme o seu nível atual, né, conforme o seu nível, conforme o seu estágio atual de tempo, de nível. Então, acompanhar aqui também vai valer a pena. Valeu, pessoal, obrigado.